E aí pessoal, agora a gente vai chegar numa nova parte do vídeo, tá? Dos vídeos aqui dessa playlist de projeto de perfil. Ah, Na última sessão eu mostrei para vocês essa tabelinha, tá? Que define os problemas de otimização. Então, um valor a minimizar, com respeito a algumas variáveis e sujeito a algumas restrições, certo? E eu vou elaborar para vocês essa parte aqui, tá? O in respect, quais são as variáveis de projeto que a gente vai usar para reduzir, certo? Vai variar para reduzir essa quantidade de interesse, essa função objetiva, ok? A gente vai trabalhar nesse vídeo, nesse tutorial, com parametrização por curva de Bézier, ok? O Bézier em francês. E bom, a curva de Bézier, gente, ela é basicamente o resultado de uma sequência de interpolações, tá? Interpolações lineares, para obter um polinômio de, grau n, certo? Sendo que n é o número de pontos de controle que eu estou controlando, tá? De acordo com um parâmetro de entrada que varia entre 0 e 1, ok? E vai interpolar aqui uma sequência de pontos. Então, digamos que eu tenho aqui no ponto P0, P1, P2 e P3, certo? E eu quero obter uma curva paramétrica que, de maneira contínua aqui, certo? Bem elegante, interpola entre esses pontos. Eu posso fazer uma sequência, tá, de interpolações lineares. Digamos que eu tenho um parâmetro de entrada aqui variando entre 0 e 1, certo? De 0,5. Eu posso linearmente interpolar entre o primeiro e o segundo ponto de controle por esse fator 0,5, entre o terceiro e o quarto ponto de, então, o segundo e o terceiro ponto de controle aqui por um fator 0,5, entre o terceiro e o quarto também por um fator 0,5, e eu tenho uma nova sequência de pontos, certo? Depois repetir aqui por ponto P10 e P1 a mesma interpolação por um fator 0,5, depois por ponto P1, P12 a mesma interpolação por 0,5, e iterativamente fazer isso até que eu tenha um único ponto, tá? Então, ao fim do processo, vocês devem, para um dado parâmetro de interpolação aqui, variando entre 0 e 1, para o ponto P0 e para o ponto P3, certo? Parametricamente obter qualquer ponto nessa curva, ok? Beleza, então é algo bem simples de implementar, tá? Porque é só uma sequência de interpolações lineares e tem algumas propriedades que são legais para a gente na otimização de aerofólios. Ok, então vamos ver aqui, eu tenho um sitezinho que faz uma demonstração. Algumas propriedades que são legais, tá? Essa interpolação, ela sempre vai começar do primeiro ponto de controle e sempre vai terminar exatamente no último ponto de controle, tá? Sendo que os demais são intermediários, mas eu posso variar as posições deles para brincar com a curva, certo? Outra coisa que é legal é a movimentação de qualquer um desses pontos de controle afeta todos os outros pontos da curva, tá? Exceto pelo primeiro e pelo último, exatamente aqui em parâmetro de entrada xi igual a 1 e xi igual a 0, ok? Coisas legais também, ó, a derivada na curva, certo? Exatamente aqui, ó, no primeiro ponto, respeita a direção entre o primeiro e o segundo ponto de interpolação, tá? E a derivada aqui no último também respeita a direção entre o último e o penúltimo ponto de interpolação. Então, eu posso criar uma representação bem simples aqui, tá? Para o extradurso, por exemplo, de um aerofólio, então para a superfície superior, tá? Com base em alguns poucos pontos de controle, certo? E fazer algo semelhante também aqui para o intradurso. Seria só refletir esse cara para y negativo, certo? Então, para o outro lado do eixo x, beleza? E posso controlar daí a forma, né, nessa superfície do aerofólio, movimentando os pontos de controle da curva de Bézier, beleza? O raio de bolo de ataque, ó, por exemplo, eu posso controlar subindo e descendo esse ponto, né? Eu posso manter ele alinhado aqui com o eixo y, só para garantir que eu tenho um bolo de ataque redondo, né? Com um raio finito aqui, não um pontinho, que colapsa num único pontinho. Beleza? Então, por isso, esse tipo de parametrização é bem simples e bem legal de aplicar numa otimização de aerofólios, ok? Vou fechar esse videozinho só e fazer um próximo playlist para implementação. Acho que ficou bem curto, né? Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho, porque o gravador de tela do Debian não deixa a gente fazer mais do que 5 minutos, se não me engano.